Começa agora! Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Boa tarde! Hoje, aqui no Observatório Literário, uma entrevista com o escritor Raimundo Carreiro. A poesia de Jair Martins, o comentário de Tiago Pininga e a oficina literária de Paulo Caldas. No final, as assombrações do poeta Fábio Rafael. Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura, projeto literário da Sachiko Shinozaki Produções, direção-geral Fernando Farias. Terminando o período de carnaval, o ano começa com as boas perspectivas para a literatura pernambucana. Esta semana, o escritor Antônio Campos anunciou que a Fliporto deste ano vai homenagear o escritor pernambucano Nelson Rodrigues, que neste ano completa 100 anos de seu nascimento. E a União Brasileira de Escritores retoma na próxima quarta-feira as atividades das quartas às 4. É um sarau aberto ao público e a todos os escritores interessados. E por falar em UBE, vem aí o terceiro encontro pernambucano de escritores. Uma das organizadoras do evento é a escritora Fátima Almeida. Este ano de 2012 vem o terceiro EP, Encontro Pernambucano de Escritores, que irá acontecer em Surubim e tem previsão para acontecer no mês de maio e reunirá escritores de todo o estado de Pernambuco. O projeto está em fase de elaboração e a data ainda não está definida. Mas definiremos a data, definiremos a participação dos grandes escritores, definiremos como vai acontecer o projeto, o local. Toda a programação está em fase de definição, mas será no mês de maio de 2012. Bate-papo com Fernando Farias. No programa de hoje, um destaque especial ao escritor Raimundo Carreiro. Esta semana, o escritor Fernando Farias esteve no apartamento do escritor no bairro do Rosarinho. Um longo bate-papo. Nessa entrevista, Raimundo Carreiro fala de sua saúde, seus métodos criativos, da volta das oficinas literárias, de seus novos livros e observa o momento literário pernambucano. Raimundo Carreiro está há 1 ano e 4 meses se recuperando de um AVC. Mesmo assim, continua produzindo, escreve com 2 dedos diariamente no notebook. Trabalha um novo livro, escreve para jornais e sempre atento ao que se produz hoje na literatura. No programa Observatório Literário de hoje, os melhores momentos desta entrevista com Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro, vamos começar pelo fim, por último. A pergunta que mais se faz nos meios literários: como é que está a saúde de Raimundo Carreiro? Tá bem. Só não pode estar ótimo, é claro, mas é bem, muito bem, aliás. Eu me recuperei muito bem do AVC e das sequelas. Devo estar voltando às minhas atividades normais literárias depois do carnaval. E até lá eu espero terminar o meu romance, que estou escrevendo desde que adoeci. Qual é esse romance que você tem trabalhado? Esse romance novo chama-se Tango, Ritual das Paixões desse Mundo, tá certo? E já está acertado com a editora, eu devo entregar até o fim de março. Fim de março eu entrego e devo ficar mais tranquilo com relação a ele. Mas também estou escrevendo um livro que é mais um relatório, um depoimento a respeito da minha doença, de como foi, tratamento, sequência, até chegar ao dia de hoje, a essa fase que nós estamos vivendo. Muita fisioterapia, muita fonoterapia, apicultura, médicos, gente, muito trabalho. Tudo comandado por Marilena, minha mulher, que teve logo a atenção de reunir uma equipe interdisciplinar que vai desde uma nutricionista
até o neurologista, passando por médico especializado como endocrinologista e outras áreas, para que eu pudesse me recuperar plenamente. A ideia geral era que eu me recuperarei plenamente e ficarei sem sequelas. A ideia geral. Mas vamos terminar até lá. Só quando terminar que eu posso dizer em geral como é que eu estou. Mas eu estou bem, sem febre, sem problema de pressão, sem problema de triglicerídeo, nem de outras coisas, nem gordura no sangue, nada. Eu estou bem, já estou indo à CEP trabalhar. E as aulas da oficina pelo planejamento dos alunos, nem meu. Eu devo voltar depois do carnaval. Em princípio, voltarei ao prédio da UBE, que está sendo recuperado. Depois que eu recuperar, tiver mais dinheiro para fazer meu centro cultural, eu vou fazer no centro cultural na Avenida Norte, 3940, onde haverá um café pequeno para as pessoas se servirem rapidamente, e uma adaptação para teatro e para cinema, num prédio só. Vai depender tudo do dinheiro que eu tiver. No mais eu conseguindo fazer. A casa está comprada, já comprei a casa, já fizemos uma planta interna. E daqui a pouco começamos a trabalhar com derrubar paredes e construir de acordo com o planejamento nosso, se Deus quiser. Raimundo, é uma trilogia que você está escrevendo, ou ela vai começar ou já é continuidade? Não, essa fecha a trilogia. Essa trilogia chama-se Comigo a Natureza Enlouqueceu. Então essa fecha definitivamente. Seria uma Sombra Secreta, Minha Alma Não é Irmã de Deus. E agora, pelo nome, eu vi que eu li em algum canto que era Breviário das Paixões deste Mundo, não, né? É Ritual, eu mudei. Era Breviário das Paixões deste Mundo, mas agora é Tano Lomango. Ritual das Paixões deste Mundo, que transcorre durante um carnaval. Por isso, então, todas as paixões, todas as maluquices humanas estão nesse romance, por isso que transcorre assim. Mantém os personagens, Alvarenga? Sim, para poder manter a linha, né? Alvarenga, Jeremias, Leonardo. Mas a ênfase é a tia Guilhermina, que é uma personagem que vem do primeiro livro, chamado O Amor Não Tem Bons Sentimentos. O resto vai. Como essa técnica, como esse trabalho de repetir personagens de um livro a outro? Cada um tem sua vida, né? Os personagens eles se integram numa história, mas cada um tem sua vida. E cada volume senta num personagem e desenvolve o seu mundo interior, seu mundo exterior obscurecido, que as pessoas não conhecem, ou que os outros personagens não conhecem, e que vai se desenvolvendo a partir dos episódios. Esse novo que vem, esse Das Paixões desse Mundo, ele é... Qual número? Qual quantidade? É o terceiro. Terceiro da trilogia, mas na tua obra? É o 17º. Que começou com... A história de Bernardo Solidária. Bernardo era considerado armorial, né? E de propósito foi feito armorial, e eu ainda vou escrever outros livros armoriais. O problema é que atendi mais um projeto interior meu, mais uma voz interior, e eu segui a minha voz. Mas eu pretendo com toda a minha alma voltar ao movimento armorial, trabalhando todos aqueles elementos que ficaram lá em Bernarda e outros que não puderam ser desenvolvidos durante minha carreira. Esse projeto já tem nome, livro, seria o que esse do livro armorial? Eu vou ainda pensar nele. Eu tenho um projeto muito nebuloso que ainda precisa ser pensado e elaborado, ainda não tem um plano. Tem um projeto antigo, mas não um plano de trabalho. O plano ainda não se esboçou, apenas o projeto. Você, quando começa um livro, um trabalho desse, você planeja tudo ou parte do nada e a coisa começa a acontecer? Tem um método criativo nesse trabalho? É mais ou menos assim como você disse. Eu já sei o que vou fazer, principalmente uma trilogia. Eu já sei o que vou fazer. Apenas dou prosseguimento, elaboração, volto, apago de mancho, mas mantenho uma linha narrativa coerente para que fique uma verdadeira trilogia. Mas vamos dizer que um livro que você tenha, quando você começa o livro, já sabe o final dele? Em geral eu sei. Às vezes demora a escrever, como eu quero, mas em geral eu sei. Embora eu já tenha encontrado meus finais até dentro da editora, já na revisão. Mas eu já sei o que eu quero, apenas não consegui realizar satisfatoriamente, esteticamente como eu quero que seja. Isso vai ser adiado, depois eu entrego o livro. Como eu sei que virão 2, 3 revisões, aí eu não me preocupo não, entrego. Quando vier a revisão eu começo a mudar até alcançar o que eu quero. Raimundo, você modifica os personagens, muda nome, essa curiosidade que se tem. Como é que você, quando começa a obra, vai trabalhando isso? É a coisa fechadinha ou ele é livre, muda a todo instante? Ela muda de acordo com o espírito do personagem. Porque eu já sei o que ele quer, já sei para onde ele vai. Mas isso, quando chega no papel, eu acho que é diferente. Aí pode mudar. Por exemplo, tia Guilhermina, que era uma personagem, uma senhora, uma velhinha, de 80 e tantos anos, que era mais caseira, mais guardada em casa, ela começa a aparecer no romance e ganha outras dimensões. Porque ela tem 2 frustrações na vida dela. Ela não foi bailarina, nem foi cantora.
Aí durante o livro que vai terminar, agora a trilogia dela, aí eu dou mais ênfase a esse lado da cantora e a esse lado da bailarina, até ela fazer como ela queria fazer. E para ser bailarina e cantora tem que sair de casa, né? É lógico. Você já se viu dominado ou a história deixar... Você perdeu o controle de uma história, de um conto, de um romance e o personagem seguir só por ele começar a determinar? Raramente isso acontece. Como eu planejo tudo muito antes, ponto por ponto, momento por momento, capítulo por capítulo, cena por cena, para poder manter a minha coerência numa trilogia, aí eu mantenho como for possível manter. Não mexo em nada. Nem deixo o personagem tão à vontade que ele faça o que ele quer. Ele tem que obedecer a mim, ele tem que se lembrar que o comandante sou eu. Você mantém o controle. Se ele soltar um pouco na frente eu pego mais, eu pego de novo. Ô Raimundo, e desses personagens que você criou, tantos personagens muito ricos, qual você destaca assim como o mais forte, eu digo, que te deu mais satisfação em trabalhar com ele? Olha, Bela Soledade é uma personagem que me deixou muito feliz e que se eu pudesse retomaria um pouco na frente. Nessa trilogia, Mateus, Leonardo e Tia Guilhermina me agradam muito e por isso ocupam um lugar muito importante nesses 3 livros, que juntos dão mais de quase 500 páginas. Com a questão de tua saúde ter mudado, logicamente mudou tua rotina. Mudou muito. Do teu trabalho criativo, porque antes você era um cara madrugador. Não. Como era? Eu não escrevo de madrugada não, eu escrevo de manhã. Eu acordo cedo. Eu acordo assim, normal na minha vida, 4 horas, 4h30, 5 horas, me sento e escrevo. Quando a casa se levanta, eu já tenho escrito um bocado de coisa. Agora, eu escrevo muito durante o dia. Até porque aqui em casa, como sou somente eu e Marlena, a casa quase sempre está só. Aí, Marlena trabalhando, eu estou em casa só, aí eu vou escrever no maior silêncio. Agora, de noite não, de noite eu não gostava lá não, porque de noite é para dormir. Se a gente não dorme de noite, durante o dia não escreve. Então você depende, você disse 3 vezes a palavra silêncio. Você é um escritor que não trabalha no agito. Não, pelo contrário, aprendi a escrever no agito por causa de jornal. Como eu fui criado, amadurecido, dentro de redação de jornal, eu aprendi a trabalhar no barulho. Agora, gosto do silêncio, me ajuda. Mas se eu tiver barulho, eu escrevo do mesmo jeito, sem que isso me atinja de maneira nenhuma. E um tempo para leitura, seu tempo de leitura de conhecer outras obras? É mais durante a manhã. Durante a manhã eu gosto muito de ler. Não gosto de ler à tarde, escrevo mais. E à noite não me dá sono. Tudo à noite me faz dormir. Eu gosto muito de dormir. Já escreveu algum personagem, alguma história a partir de um sonho? Não, nunca. Nunca precisei de sonho para escrever. Nunca foi provocado por sonho? Não, nunca. Até porque meus sonhos são meus personagens, minhas histórias. Não sonho fora deles, fora disso. Eles já estão ali. Eles podem até entrar no sonho, mas discretamente, não muda nada. Até nisso eles sabem que tem que se manter a descrição. Você é conhecido como no Brasil inteiro pelas oficinas, mas não só pelas oficinas, mas por algumas teses, algumas opiniões que ficaram muito fortes. Por exemplo, não existe inspiração e que existe uma eclosão e que existe explosão. Eu pergunto, você precisa ser provocado para escrever com alguma coisa ou se você não for provocado não sai? Não. Eu só preciso de mim mesmo, minhas histórias, claro. Agora, veja bem, eu acho que quando eu falei, escrevi, aliás, no meu romance, no meu livro, que eu não acredito em inspiração, eu me dirijo mais a esses boêmios, a essas pessoas que não são escritores e que dizem, não, eu estava num bar e tive uma inspiração. Isso aí não existe. O que existe é inspiração séria. Se a coisa for inspiração do Divino Espírito Santo, intuitiva, trabalhada, elaborada, sim, existe. Mas essa de bêbados, de pessoas que não sabem escrever. Diz, não, rapaz, eu estava num cabaré, eu ouvi uma música de Amado Batista, aí deu vontade de escrever isso. Isso não existe, não, entende? E Amado Batista é péssimo para inspirar, né? Para qualquer coisa. Reginaldo Rossi. Aí vem com história de inspiração. Estava bêbado, não estava inspirado, não estava bêbado, é diferente. Aí entra a intuição. Mas a inspiração, no sentido religioso, ela existe, sim. Oficina, qual é o projeto agora? Trabalhar esse resto do primeiro semestre, 2 ou 3 meses do primeiro semestre, e trabalhar todo o segundo semestre, e voltar a minha atividade no meu prédio, que eu vou construir só para isso, só para a literatura. Por isso que eu quero adaptar pequenos contos para teatro, e eu quero fazer lá um pequeno auditório, para cinema, fazer documentários curtinhos, entendeu? E mais contos, novelas, escrever mais um livro de técnica literária, que eu espero escrever bem. Você montaria uma nova turma? Montaria várias turmas que tivesse. Na verdade, eu vou manter as minhas 3 turmas. Eu tenho uma turma lá na UBE que não parou. A turma elegantemente seguiu sozinha, sem ninguém. Orientadores mesmo, que aliás são muito bons.
são pessoas maduras que conseguiram se orientar depois de tantos anos de trabalho. Tem a turma da noite, que é mais novata, que ficou com o Paulo Caldas, que deu prosseguimento, e se Deus quiser eu retomo agora em março. E tem a turma de Boa Viagem, que também conseguiu dar prosseguimento sob a liderança de Verônica Romão. Logo que eu possa, eu vou retomar também. Se tiver agora, no começo eu não posso atender todo mundo logo. Eu espero retomar paulatinamente. A partir de abril eu quero estar com tudo. E quero também criar oficina de estética e de poesia. O que seria essa oficina de estética? Aulas de estética enfocando 3 ou 4 filósofos estudiosos da estética, da antiga, moderna e atual, para que os alunos tenham uma compreensão mais larga daquilo que pode escrever de acordo com o processo de desenvolvimento da sociedade. Que a estética se desenvolve segundo a sociedade. E é por isso que eu quero fazer estética. A sociedade e o mundo que... O mundo onde nós estamos. Porque nós estamos num mundo esteticamente derrotado. Ou seja, o belo foi derrotado. Houve uma vitória do feio. Mesmo as mulheres bonitas trabalham para ser feias, não sei porquê. Cabelos horrorosos, roupas feias, não é? Sobrancelha e rosto. Então tudo isso repercute muito gravemente na sociedade. Houve um negócio que eu não entendi até hoje, que foi os negros se pintaram de galego, de louro. Ou seja, esteticamente, em primeiro lugar, os negros caíram diante do branco, se renderam ao branco. Isso é uma mudança social muito grave, isso é uma mudança política muito grave. E eu pretendo muito estudar isso e passar isso para a literatura, né? Em todo esse amplo estudo de estética, eu quero estudar política e sociedade. Você disse aí que vai lançar um novo livro de oficinas. É um novo livro de oficina. Já tem ideia de onde o tema, ou aprofunda alguma coisa? Aprofunda tudo. Assim nasce um escritor. O que deve ler, o que não deve ler, o que deve fazer. Esteticamente, onde é que ele está enquadrado na sociedade moderna? Optando pelo feio, optando pelo belo. Isso é que é importante estudar agora, essa fase de segundo semestre. Interessante. Como observador da literatura pernambucana que você vivencia há tanto tempo, como é que você está vendo hoje o que se produz hoje aqui em Pernambuco? Quando eu disse hoje, do ano passado para cá. Do ponto de vista político, democraticamente está ótimo. Porque está todo mundo escrevendo, todo mundo publicando. Agora, tem algumas reservas quanto à área da poesia. Muita gente que nunca foi poeta, que não estudou, nem teve tempo para isso, nem quis, hoje é poeta. Então a gente precisa ver direitinho isso. Essa democracia. Não significa que todo mundo não pode ser poeta, pode. Agora tem que cuidar da estética. Tem que ver o que está fazendo, para onde vem, para onde vai. Poeta de mesa de bar não resolve nada. Essa que é a questão. E o conto? O contista pernambucano? O conto vai indo bem, está melhor, né? Porque com o computador, as pessoas tiveram mais coragem para escrever e para aperfeiçoar. Com o computador facilita, entre outras coisas, imprimir, a pessoa pode ver a impressora e pode saber a qualidade do que escreveu. É uma questão agora de passar para o lado do exame, da reflexão e da análise. Você tem acompanhado o surgimento de gente nova no conto pernambucano? Muito pouco, porque pelo menos há 1 ano e 4 meses faz no outro sábado que eu estou aqui, aí estou lendo pouco, quase nada. Mas tem muita gente boa, você entre eles, está escrevendo um bom conto. Tiago foi meu aluno, Tiago Correia está publicando muito bem, está escrevendo muito bem. E mais algumas pessoas que no momento não me ocorre, vão indo bem mesmo. Algumas alunas minhas também, Eleonor Castelar, Regiane Gonçalves, Cici Araújo, são pessoas amadurecidas que estão escrevendo bem e que vão confirmar o talento a partir desse instante, da publicação de uma obra séria. E o difícil é publicar, né? Não sei, eu acho que ultimamente foi mais fácil, né? Porque Pernambuco mesmo hoje tem uma CEP, que é uma editora, já não é mais só a gráfica oficial, é uma editora. A Bagaço é uma editora. São Paulo e Rio tem inúmeros editores amadoras ou semi-profissionais que publicam, portanto ficou mais fácil. Eu acho que ultimamente ficou mais fácil publicar, mas precisa ter contato, conhecer as pessoas. E você tem observado esse diálogo que está acontecendo, por exemplo, entre o conto e o cinema, o curta-metragem, essa coisa que está acontecendo, principalmente com o pessoal novo aí das faculdades? Tem observado? Tenho e acho bom. Eu acho o cinema pernambucano algo magnífico, que se realiza muito bem em várias áreas, com estéticas completamente diferentes, né? Você vê a estética de um Cláudio de Assis e a estética de um Kleber Mendonça são completamente diferentes. Ou até de Lívio, Paulo Caldas, são ótimos cineastas vivendo uma fase esplendorosa de criação e que dá a Pernambuco uma riqueza estética maravilhosa. Até mesmo aqueles que partem da literatura, porque esses que eu falei não partem da literatura. Eles são autores das suas próprias histórias, dos seus próprios roteiros.
Raimundo, você agora está se tornando globalizado, traduzido em várias línguas. Pois é, agora vários países demonstraram interesse na minha obra. Estão sendo traduzidos Sombra Severa e Liberdade da Solidariedade para a França e para a Romênia. A Minha Alma, Irmã de Deus, está saindo na Romênia, está saindo no Chile, na Argentina e no Uruguai. Então, começa uma carreira internacional, graças a Deus. E bem, porque eu estou sendo conduzido por um bom agente literário que é Stefano Chaô. E a revista, o suplemento Pernambuco? O suplemento está ótimo. É um suplemento do Estado, que deveria ser oficial no sentido conservador, não é. Nós recebemos do Estado todas as facilidades para trabalhar, não há pressão, não há censura, não há força, não é nada. Leda da CEP, a presidente, que é muito trabalhadora, muito correta, está fazendo um trabalho magnífico. E a Adriana, que é a editora do Continente, e, portanto, conduz também o Pernambuco. E Schneid, que é o verdadeiro editor, estão fazendo um trabalho magnífico. A revista está em nova fase, o suplemento também. E eu creio que o suplemento é um dos raros suplementos literários do país. Pernambuco tem essa vanguarda. Um dos suplementos literários do país todo. Tem um Rascunho, mas Rascunho é um jornal particular, privado, empresarial. O nosso é de governo. E nós trabalhamos com toda a liberdade, o máximo de liberdade para realizar o que achar mais conveniente, naturalmente dentro de uma ética e de uma correção inevitável. Você voltou a escrever tanto na Rascunho como na Pernambuco, a oficina? A oficina eu voltei, desde janeiro, né? Como é que você está vendo? Como é que repercute? É mais fácil, é bom, ajuda muito, já serve de base para o seu próximo livro? É, exato. É base para o meu próximo livro. Eu vou pegar aquele material, vou reescrever e vou trabalhar um livro inteiro, da primeira à última página, como se fosse uma conversa com escritores novos. No sentido de escrever um livro que seja também uma espécie de compêndio, de síntese do que eu penso que posso realizar, não é mesmo? Quando você fala para os novos escritores, ou para todos os escritores, você costuma citar como obras de referência Madame Bovary, Dom Casmurro, mas em termos de técnica, em termos de análise, quais são os livros que você acha que um escritor devia ler também, além do seu, elogio? Flaubert tem Educação Sentimental, que não pode ser inevitável, e Joyce, toda a obra de Joyce, porque Flaubert, ele realiza a vanguarda no sentido da montagem, no sentido da reafirmação do romance, rearrumação dos chamados elementos internos. E Joyce vai no sentido da linguagem, de forma que um completa o outro. Acho importante, fundamental. Além dos clássicos, Dante e Homero, são fundamentais. Agora tem uns livros de Harold Bloom ou de outros que também falam, né? Que são mais acadêmicos, são mais técnicos também. É, exato. Quem você destaca? Olha, tem um livro aqui que eu acho fundamental, chamado Como Funciona a Ficção, de James Wood. Ele tem uma tradução da Cossack Naif e circula bem no país. É um livro exemplar, extraordinário. É uma oficina de altíssimo nível. James Wood, um escritor inglês de muito boa qualidade, e vale a pena todo mundo ler e estudar, com atenção e detalhadamente. O que a gente sente hoje com muitos escritores que estão escrevendo contos é que eles não participaram de oficina. Claro, aí não estudaram. Porque o escritor, é verdade, isso é fundamental, tem muita preguiça de estudar, tem muita dificuldade de estudar. Ele acha que escrever é só escrever. Não é, né? Infelizmente não é. Reúne uma série de elementos de compreensão de cena, de cenário, de linguagem, de montagem. Tudo isso faz parte da compreensão do escritor. Como se fazer poesia e escrever um conto, um romance, não precisasse de estudar, né? Ele tem uma visão também política, estética do romance, da sociedade, para levar para a obra literária. Que às vezes não quer dizer que não seja literatura, mas alguns contos, historinhas engraçadas, necessariamente não se enquadram em literatura. Nada, são boas piadas desenvolvidas só. É muito pouco, né? Tem que encontrar outra forma. Mas você está antenado, você está acompanhando o que está acontecendo, os lançamentos. Alguns, né? Você viu o Belmar, por exemplo? Você viu o Belmar? Gostei muito do livro dele, porque teve a delicadeza de me mandar. Achei um livro inteligente, bem trabalhado, personagens que circulam dentro do conto, formando um romance, saindo como se fosse de um conto para outro, ou de um capítulo, ou de um bloco narrativo, dependendo de como queira chamar. Essa circulação muito inteligente, muito boa. Belmar é um ótimo escritor, muito inteligente, muito criativo. Você usar a deixa aí, foi muito criativo. Hoje em dia se estuda, se aprende, as técnicas, se pratica exercício e tal, principalmente nas oficinas. Mas criatividade, como você citou aí a palavra, também não se aprende em livros, né? Não, porque a criação de cada um é particular e é privada. Não tem como dizer, olha, você só pode escrever assim, não é possível. Isso aí é uma questão de cada autor, descobrir o seu próprio universo.
Agora, quando ele descobre o próprio universo, ele procura assimilar as técnicas. Não é assim no cinema, porque não pode ser assim na literatura. O cinema é cheio de técnicas, não é regra. Regra é a gramática, e ninguém cumpre. Tu calcula na criação. A criação é livre, é solta. Agora, não pode confundir técnica com regra. Regra é uma ajuda, um auxílio, um caminho que o teórico dá ao escritor que está estudando para desenvolver suas trabalhos. Como música, todo escritor é livre para criar, mas há curso de criação de compositor em Recife, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo. Portanto, não custa nada saber as técnicas, custa. A criação é livre, a criação ninguém se mete. Eu não posso dizer, Fernando, você só pode escrever sobre isso. Isso é burrice. Agora, ajudar o cara a encontrar o tom certo, ajudar a encontrar o lugar certo de fazer o personagem circular, isso a oficina ajuda. Não determina nem ordem aqui na ditadura. É só uma oficina. Se fala muito que hoje, eu não sei nem citar qual o autor, mas Seu Galindo falou, não sei se foi Homero e outra pessoa me falou, que hoje se escreve muito romance sem história. É mais técnicas, é mais uma estética que vai avançando, mas não tem história. E o livro começa e termina. O que você acha disso? Acho que está ocorrendo isso e acho uma saída boa. O que não é uma história, são várias histórias que se realizam ali dentro. Como numa boa conversa, como num bom diálogo entre a gente, ele vai se montando, se conversando, até terminar o livro. Não é assim, Sherazade? Sherazade salvou a morte, porque foi contando histórias, várias, até chegar ao final. Também é assim, a literatura moderna pode ser assim e deve. Isso faz parte do universo do escritor. Ele pode assimilar ou não é regra. Regra é quem tem a gramática, ninguém cumpre. Mesmo gramática, que é uma coisa tão séria e tão determinada, né? Mas você há de convir também que hoje se fala muito que não tem mais nada para se escrever. Tudo já foi dito. Tem porque Fernando escreveu. Você já escreveu sobre esse assunto? Não. Então tem a sua contribuição. As pessoas que ficam humildes demais, não tenho nada que dizer que sou eu, Fernando. O que é que eu vou dizer diante de Shakespeare, diante de Dostoiévski? Você vai dar a sua contribuição. Por acaso, quando Shakespeare escreveu, era Shakespeare? Dostoiévski, quando escreveu, era Dostoiévski? Não. Eram escritores bons, mas não eram ainda os grandes nomes que a história consagrou. Você já passou pela história, eu passei pela história, então nossa contribuição é a contribuição de qualquer um. Agora, ninguém vai tirar essa liberdade da gente, esse direito nosso, de dar nossa contribuição, nossa visão do mundo, nossa parte da história, da literatura. Isso é assim. Se fosse assim, não, fulano já escreveu, não escrevo mais. Ninguém escreve depois da Bíblia, porque na Bíblia tem tudo, né? O Antigo Testamento está cheio de história, né? E você acha que é possível encontrar temas novos, novas formas de falar de coisas novas também? É possível isso hoje? Cada um que estude e procure inventar, procure escrever todo dia que acha. Por exemplo, Gabriel Garcia Marques, por exemplo, não escreveu tudo que tinha escrito já sobre a história da América Latina? Ele não escreveu de maneira nova e extraordinária. Por quê? Porque ele foi procurar o tom dele. Isso chama-se procurar o tom. Procurar a sua maneira, que é a sua contribuição, né? A dos outros é a sua. Então senta e procura, uma hora acha. Ele achou Sendo Solidão numa estrada. Ele estava há 20 anos tentando escrever e não conseguia. Um dia estava no carro com a família indo para um balneário passear. No caminho teve um estado, disse: eu vou voltar, vou escrever minha história. Aí o pessoal vai para a praia sozinho, porque ainda vai para a praia. Então vamos para a praia que eu vou para casa. Voltou para cá, trancou-se no quarto, passou durante 6 meses escrevendo. Mas porque achou o tom certo, achou a história certa. Isso é importante. Esse achar o tom. Que é a sua técnica. Quando você achar, é a sua técnica. Você vai se desenvolver que ninguém vai interromper. E é a sua maneira, a seu modo. Ninguém pode interromper, nem pode dizer que é ruim ou que é bom. Foi assim com Kafka, que queria jogar toda a obra dele fora. Que achava que não tinha o tom dele, mas era o tom dele. Era ruim para ele achava ruim. Por quê? Porque ele não, na hora H, ele queria ser um Dostoiévski, ele queria ser um Tolstói. Ele não queria ser Kafka. Quando o amigo disse: não, isso aqui é o tom desse, é tom de Kafka, vai Kafka. Pronto. É por isso que hoje ainda na literatura, quando você quer falar do contista, eu estou precisando aqui no caso o conto, você continua recorrendo aos russos, a um Guy Maupassant, a esses do século XIX. Determina. Mas se você lê-los como companheiro de viagem, sem imitá-los, só por uma questão de formação interior, porque um Guy Maupassant, com um Graciliano, com um Kafka, com um Dostoiévski, no seu espírito tudo isso se forma e vai sair um tom que é especialmente seu. Aí vai nascer esse escritor novo, produto dos seus estudos, das suas leituras, do seu momento de solidão e silêncio, quando pensa que não sai. Raimundo, você, um escritor famoso, já com nome nacionalmente, ganhador de prêmios nacionais, tudo. Aí você que hoje podia ser um cara que podia estar cuidando da sua saúde, se dando ao deleite de ler
e de escrever numa boa, tranquilo. Aí vem um anjo em você e perturba você e diz: vou para a sala de aula, eu quero ensinar, eu quero a militância. O que é isso? O que te perturba para isso? Que isso me dá um prazer imenso. Isso é minha constituição interior, minha alma. Eu tenho que passar para os outros que aprender. Quando eu descubro uma coisa nova, eu fico muito feliz quando ensino, quando distribuo com os outros. Não é porque eu seja melhor nem pior do que ninguém, não. Porque faz parte da minha alma. Aprender, ler, escrever, anotar tudo. Depois ir para a sala de aula, discutir com meus alunos. Brincar, debater, refletir. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser, não aproveita. É o problema de cada um, né? Então essa militância, antes até de ser você escritor, você é mais professor? Sou mais professor. E já vim descobrir maturidade. Eu era mais jovem. Eu era mais escritor. Eu me dava mais a minha obra. Mas eu sempre quis ensinar criação, sempre, desde que comecei a trabalhar. Porque na verdade eu comecei com música, eu era músico. Daqui a pouco eu vou mostrar eu tocando uma imagem de computador que eu descobri aqui já deitado. Eu tocando numa banda que eu tinha, sem som, só eu tocando. E a banda. O que eu acho interessante, eu quero tocar nesse ponto, principalmente. Quando eu cheguei, e as histórias que não sabem, é que você está no problema de saúde que você passou, passou, né? Não passou. Você continuou escrevendo, você continuou... Continuou lançando livro, mas o que estava te perturbando era não estar na oficina. Continua me perturbando. Eu quero estar lá com o pessoal, eu adoro a oficina. Eu gosto de estar na sala de aula, brincando, conversando, repassando os conhecimentos, refletindo. Para mim é a melhor coisa que eu aprendi na minha vida. Como a Ariane fez comigo. A Ariane foi de uma responsabilidade imensa, de uma generosidade incrível. Dia de domingo, eu ia para a casa dele e a gente conversava sobre literatura de 9 horas da manhã até 9 horas da noite. E ele pegava os livros, me mostrava, lia, me emprestava. Eu acho isso importantíssimo. É o que eu acho mais sério e mais importante na vida de um criador. Última pergunta, como não poderia deixar de ser, conselho para os novos escritores. Trabalhar. Ler muito, trabalhar, escrever. Sem querer alcançar a glória, escreva, porque é necessário. Depois toque fogo, joga fora se não gostar. Se não achou que era seu tom, mas faça isso. Sem isso, ninguém consegue ser escritor. Trabalhar de manhã, de tarde, de noite, escrever. Ler. Isso é essencial. Depois, faça o que quiser. Toque fogo, jogue fora. Este foi o bate-papo de hoje entre os escritores Fernando Farias e Raimundo Carreiro. Este programa tem o patrocínio da Prefeitura Municipal do Recife através da Lei de Incentivo à Cultura e Apoio Cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Oficina Literária, com o escritor Paulo Caldas. O foco narrativo. Este é o tema da oficina literária de hoje com o escritor Paulo Caldas. O ponto de vista se refere à opção do autor sobre a escolha do narrador, o que corresponde à questão: quem vai contar essa minha história? Para fixar a ideia, um bom exemplo vem do festejado José Lins do Rego, que adotou um certo Carlos de Melo para contar Menino de Engenho, um dos seus romances mais famosos. Em A Hora da Estrela, Clarice Lispector entrega a narrativa a um certo Rogério S.M., que logo após apresentado desaparece do livro, embora conte a história até o final. Para ficar mais clara tal distinção, entenda-se que o autor é o escritor, aquele que concebeu a trama, e o enredo e o narrador, como garante Max Saúde Moisés, é uma espécie de alter ego, uma terceira pessoa escolhida pelo autor, incumbida de contar a história. O escritor se desdobra numa terceira pessoa, como uma função de narrar, uma espécie de mecanismo de transferência de sua individualidade. Esse tal narrador, muitas vezes onisciente, qual um deus, conhece toda a história, inclusive as nuances individuais dos personagens. Consegue até contar com detalhes a cena que se passa numa conversa a portas fechadas. Para David Lodge, em seu A Arte da Ficção, a escolha do foco narrativo é considerada a decisão mais importante que o autor pode tomar, uma vez que produz um impacto profundo na reação do leitor diante a esfera emotiva e moral de cada personagem. Referindo-se ao romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, David Lodge argumenta que a questão do adultério, por exemplo, causa impressões diferentes se for contada pela personagem fiel, um cônjuge traído, ou pelo narrador numa terceira pessoa,
logo, uma opinião absolutamente lógica. A narrativa pode ser ainda conduzida na primeira pessoa, ou em outras formas, como o chamado fluxo da consciência, monólogo interior ou através do artifício do alter ego. Contudo, para o nosso estudo, vamos nos ater somente à opção pela terceira pessoa. A alternativa da primeira pessoa, no entanto, é uma opção do autor na qual o próprio protagonista é o narrador. Segundo Raimundo Carreiro, esse tipo de narrativa cativa o leitor e o conduz pelos cenários, se faz presente às cenas e o coloca em convivência com os personagens, fato que transforma o leitor numa espécie de testemunha da trama e o torna, de certo modo, cúmplice do enredo. Em resumo, vamos recordar o que vimos nas aulas anteriores: processo narrativo, a magia da palavra e o foco narrativo. Na próxima semana, temos um encontro marcado com Sua Majestade o personagem. No perfil literário de hoje, a poeta Jair Martins fala sobre seus poemas e nos conta que cada poema tem uma história. Os meus poemas, todos eles têm uma historinha, né? Então eu sou levada, eles nascem assim, vamos dizer de repente, mas um de repente em que a minha mente foi buscar um fato, né? E esse fato eu transformo ele em poesia e não crivando tanto aquela tristeza, mas tem a ver, que no caso somente eu sei, né? O leitor não vai entender tanto o porquê, eu sei porquê. Então, quando eu leio cada poema meu, eu posso fazer assim ao lado, foi isso, foi aquilo, e no final ainda é um outro poema. Eu não esperava a repercussão. Gestos ele me aconteceu, eram umas 11 e pouca da noite, eu já estava me recolhendo para dormir, quando sentei na minha mesa e olhando pela janela, uma árvore que nós chamamos de Natal, ela sempre brota em dezembro, ela tem ela cor-de-rosa, eu não sei bem o nome, mas chamam ela árvore de Natal. E eu estava olhando esta minha árvore e me veio as acácias, porque eu gosto muito das acácias. Peguei meu lápis e comecei a escrever. Lá fora entre as acácias, turbilha o vento e fui por aí. Escrevi, achei que não tinha escrito nada, apenas dei evasão, né, ao que eu estava sentindo. E quando chegou ao conhecimento de algumas pessoas, a leitura de algumas pessoas, acharam maravilhoso e tal. E certo dia que eu fui homenageada lá na Saraiva, Kleber Santana me fez uma surpresa. Ele entrou cantando esse poema. E foi realmente assim, de muita emoção. Depois foi escolhido fazer parte do livro 100 Poetas, 100 Livros. Depois ele foi escolhido por um dos sites literários com maior busca de leitura. Então ele me surpreendeu. Hoje ele é musicado, foi por Kleber Santana, e eu canto ele no primeiro CD da UBE. Realmente Gesto me surpreendeu. Um dos poemas que também me surpreendeu, mas me surpreendeu, ele não teve repercussão, é A Magia do Branco. Eu estava na minha cozinha cortando verduras, eram umas 10 horas da manhã e de repente eu sou tomada assim, começo a ver pássaros, campo branco, tanta coisa branca, e eu corro para me sentar e começo a escrever A Magia do Branco. É um dos poemas que eu gosto muito. Magia do Branco. Era um campo branco, com brancas aves, que rasgavam o espaço branco, espalhando-se as nuvens brancas. De lá, o rasar acrobáticos voos, pousando nas brancas velas do veleiro, sob o apreço da baleia em extinção, que bailava sobre a superfície das águas, acariciadas pela luz branca da lua na sua distinção. E sobre as asas brancas de um querubim, subiu a minha alma branca de puro amor,
até o plano branco angelical. Com a permissão do branco divino nas brancas vestes reluzentes, aclamaste junto aos portais brancos, divisa do espírito e corpo, que é preciso de branco revestir-se o homem, tão necessitado do branco obter, para o encontro do branco de um recomeço, e nesta vida, sob o branco da luz, viver. Gestos. Lá fora, entre as acácias, turbilha o vento. Pela janela das folhas vaza a luz. Enquanto bem te vi, chama o encontro na estrada. Dentro de casa, a torneira aberta esvazia toda a água. Entre gestos incompletos, me perdi na razão. Entre gestos decorados, do pêndulo das acácias, escorre o orvalho que molha o meu grito no abusado soluço da minha profunda garganta de lírio. Luz partida. A luz se parte, ante a partida, a partida. É partitura esquecida. Partículas vislumbre caem sobre os ombros. Pedaços do outrora amontoam-se em escombros. A pedra lascada divide os cristais. Resvala no destino, resiste aos vendavais. A luz se parte, nas estrelas paridas caídas. Ao longe, a noite observa as luzes partidas, vencidas. Eu tenho um outro poema chamado Poema Sem Nome. Esse poema nasceu assim, na hora em que eu estava vendo a televisão, naquela época em que estava em crise, Rio de Janeiro, que ela estava incendiando os ônibus, né? Então eu escrevi Poema Sem Nome. Nasceu naquele momento. A poeira rasteja no colo da terra, a insana hipocrisia dos homens. A feia e dolorosa face da injustiça espanta o querubim da paz. Gritos, clamores e silêncio são ensaios que já não satisfazem. No berço da terra inocência, o porvir parece não alimentá-la. E o menino em prece tem pressa de arguir seu desejo de esperança. Que terra é essa? Que varre banindo de seu solo a crença de si mesma. Seres de pele fria resfriam o ar. O sol sobre ela desponta e se põe, e nada acontece nesse gódico atravessar. As etnias que a povoam mesclam de genes ignorados, no abuso da formação que a coroa. Que terra é essa? Que prende meus pés com as incertezas e libera minha cabeça nos páreos que a alma almeja. Que terra é essa? Quisera nasceu de um protesto, tanta maldade, tanta coisa que acontece ao nosso redor, né, que nos surpreende por quem acontece, ou por quem nos surpreende. Então, deixa-me ver, Quisera diz assim: quisera dissolver a forma perdida da fumaça que embaça o meu além. Abrir a porta do tempo e conversar com o amanhã. Ouvir dos ventos as palavras que figurem a eternidade do corpo que cai. Quisera poder entardecer amanhã do hoje para ver surgir a estrela perene no poente gódico do existencial, extremamente nu. Quisera da metade o abraço, seríamos um. Quisera usar a luz dos seres para iluminar os rios nos vales. Quisera que o climático sopro da vida envolvesse de refrigério as almas nos ai de seus inversos nécios. Quisera o que quisera, o não querer. Por certo os sonhos se ausentariam, e com os anjos eu viveria. O comentário da semana com Tiago Pininga. O livro Rita no Pomar foi finalista no 2º Prêmio São Paulo de Literatura. Este é o comentário de hoje do crítico Tiago Pininga. Olá, ouvintes. Vou falar agora do romance chamado Rita no Pomar, do escritor Rinaldo de Fernandes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2009 como autor estreante. O livro tem como personagem principal uma moça
paulistana chamada Rita, que faz uma migração para o Nordeste. Aqui já percebemos que não se trata da migração que nós estamos acostumados a ver, ou seja, do Nordeste para São Paulo, mas o contrário. Rita faz isso porque tem consciência pesada e, de certa forma, o Nordeste é uma espécie de fuga, de esconderijo, de segunda chance e de vida nova em um paraíso litorâneo, uma vez que em um paraíso pós-morte será difícil ela encontrar repouso. Rita, por exemplo, sempre é acompanhada de um cachorro porque desistiu da humanidade. A história é repleta de espelhos. Ora esses espelhos estão refletindo o passado, ora são apenas reflexos sem matéria definida. São espelhos quebrados em 1000 pedaços e que Rita se vê neles, devendo passar descalça sobre eles numa espécie de ritual de sangue. No entanto, o sangue não é dela, e sim dos crimes que comete. Um detalhe interessante é que esse romance provém de um conto do mesmo escritor chamado Rita e o Cachorro, presente no livro O Perfume de Roberta, de 2005. O professor e poeta Fábio Rafael foi o vencedor do prêmio Naide Teodósio de melhor artigo científico sobre a literatura erótica, poesia de Selma Hatz. Agora, ela vem se dedicando ao estudo da literatura de assombração em Pernambuco. Sobre este assunto, eu chamo o escritor Fernando Farias. Boa tarde, amigos do Observatório Literário. Estou aqui na Faculdade Olinda, na FOCA, conversando agora com o professor Fábio Rafael. Ele que é um estudioso e que se dedica ao estudo da chamada assombração, uma literatura muito forte aqui em Pernambuco, que marcou obra de Gilberto Freire e outros escritores pernambucanos. E justamente isso, nós já chegamos a ter uma conversa aqui nesse programa sobre o realismo fantástico, sobre o terror, e tivemos uma visão até um pouco acadêmica, mas muita gente escreveu, telefonou, querendo discutir a assombração. Como é a tradição cultural de Pernambuco em relação à assombração, Fábio? Boa tarde, Fernando. Eu gostaria logo de começar essa questão da assombração me referindo ao livro que é até um clássico na nossa literatura pernambucana, do Gilberto Freire, de Assombrações do Recife Velho. O que é interessante nele é que a assombração é vista perto do povo. Gilberto pretendia quebrar essa visão muito inglesa, norte-americana da assombração. Ele traz para o povo, para a terra, para o Recife, pelas ruas e sobrados, antigos casarões do Recife, ele trazia esse lado sombrio, misterioso para o povo. Ele colhe tradições populares, ele vai ao povo, ao preto velho, à negra, que ele chama a ama de leite. Ele vai atrás desse pessoal, desse povo, para fazer esse levantamento. Afinal, Pernambuco, Recife especificamente, é um local assombrado, tem essa tradição, a sua literatura, a sua oratura, a oralidade, a cultura oral. É cabível, ela trabalhou isso aqui em Pernambuco, essa forma de expressão artística. Ele acaba provando na introdução, de certa forma, que é possível. O argumento dele é até interessante, logo na introdução. Ele diz que se há estudiosos preocupados com um levantamento de bases teóricas científicas sobre sociedades humanas, por que não analisar essa assombração? Por que não ir atrás das assombrações, tentar entender por que, onde é a origem pernambucana? E ele basicamente afirma, comprova num livro Assombrações do Recife Velho, que sim, Pernambuco tem essa tradição e que temos que ir atrás da oralidade dos negros, das negras, principalmente dessa cultura africana, indígena. É a partir deles que a gente percebe que a nossa literatura, se ela existe, se essa literatura assombrosa, pode-se dizer, se ela existe, a base está nessa oralidade do negro e da Índia. Essa tradição, a assombração, os contos, as histórias de assombrações, foram passadas algumas, transmitidas da Europa para cá, que já vieram com os portugueses e tal. No pano de fundo tudo, o medo da morte. É isso que a gente constata em todos os contos e histórias de assombração. É interessante, eu vou falar rapidamente, o livro se divide em duas partes. Alguns casos, é a primeira parte do livro, e algumas casas. Todas, de certa forma, há uma preocupação com a questão da morte, do fugir da morte, do querer enganar a morte. Gilberto, quando ele faz essa coleta de contos populares, ele vai ao povo simples, aos moradores, aos conhecidos dele, procurar qual o motivo de explicar o mistério da vida. E geralmente é em torno da morte. Há um conto, por exemplo, específico que ele fala, vem um aviador da Europa para cá, para o Recife, que até hoje estão esperando, de certa forma, esse conto meio que se eterniza, porque até hoje espera, estava marcado para meia-noite, para que esse aviador da Europa viesse para cá. Só que o que é que acontece? Ele encontra a morte no meio do caminho. Ele
o avião dele cai no meio do mar e até hoje ninguém descobriu o corpo, achou o corpo. Então acho que sim, a temática total, essa assombração é a morte, é o fugir da morte, é o querer enganar e de certa forma encontrar a morte no meio do caminho. Agora, há um detalhe que eu queria colocar para você. Você cita Gilberto Freire, é comum já citado nesse programa Carneiro Vilela, mas atualmente hoje pouco se produz do chamado realismo fantástico ou do conto de assombração, das histórias de assombração, como você fala. A que se deve isso? A gente perdeu esse elo? Eu acredito que é um estigma que a literatura tem. Geralmente, algumas vezes considera que é um gênero menor. A questão da assombração, do terror na literatura ainda tem um certo ranço, um estigma que marca esse tipo de escrita como algo baixo, reles. É algo que, como entretém, como se a arte não tivesse obrigação do entretenimento, mas como entretém fácil, aí eu acredito que realmente os próprios escritores, a própria literatura, o leitor, eu acho que meio que se recusa a se aproximar. Mas tá aí esse clássico de Gilberto, do Carneiro Vilela, como você falou, da Emparedada da Rua Nova, tá aí esses clássicos para provar que sim, são contos, são histórias que devem sim ser produzidas, e que se atualmente há um certo despego, porque é uma marca, né? É algo menor que se considera, mas tema assim, é um tema muito bom, agradável para a literatura, até oxigena os temas literários. Você não acredita também que atualmente, como a gente se pegou da nossa história, mais o regionalismo, ou os contos mais universais e romances mais populares, até para tentar ser best-sellers e vender, falta um pouquinho de criatividade nessa juventude, ou nesses novos autores, para tratar desse assunto da assombração? Eu acredito que sim. Eu até publiquei um artigo pela faculdade sobre a Emparedada da Rua Nova. Eu trato justamente essa questão que você falou do best-seller. Hoje em dia a preocupação é muito voltada para um tema que venda. Aí esquece um tema que poderia ser valorizado como o tema da assombração, e a assombração pernambucana, é como que deixado de lado para que sim, essa nova geração que está aí preocupada mais em vender do que ter uma linguagem elaborada nas obras literárias, eu acredito que sim, é mais voltado para o best-seller, para querer o tema fácil, um tema que seja digerido facilmente. Só para concluir, talvez também o leitor antigamente, vamos dizer antigamente há 50 anos, se motivava até por programas de rádios que existiam, Contos da Meia-Noite. Hoje talvez a pessoa também, pelo advento da televisão, dos filmes de terror, de esgotarem tanto esse tema, de trabalhar tanto esse tema até agora pelo lado do humor, não pode ser também que um conto que se passe, uma história que se passa meia-noite em um cemitério, hoje perdeu o interesse das pessoas? Acredito. Agora, é fato que a sociedade que a gente vive hoje alguém já falou alguma vez que é uma sociedade imagética, né? Hoje a gente vive a era da imagem. Há um despego pelo livro, pelo conto. Hoje é mais fácil um jovem, alguém ter medo de um filme do que de um próprio livro, de um conto tipicamente de terror, de Edgar Allan Poe, por exemplo. Eu acredito que essa cultura escrita, esse medo que a escrita, um conto, pode gerar, realmente está sendo deixado de lado. Por causa justamente, como você falou, da imagem, do só se voltar para uma cultura de massa voltada para a imagem, para o cinema, para a televisão de terror. É algo que poderia sim ser cultuado, mas que está sendo deixando de lado. Perdemos a imaginação. Perdemos sim, com certeza. Agora, ela está sendo fomentada por outras culturas, né? A gente não pode dizer que ela perdeu-se, porque há outros meios de expressão da arte que ainda cultuam esse lado. Só que eu acho o lado primordial da literatura, essa base que a literatura dá, ela sim está sendo esquecida. A imaginação nela, partindo dela, está sendo deixada de lado. Está se priorizando outras artes, poderíamos chamar de menores. Mas a conclusão que nós estamos chegando, por exemplo, hoje a gente está falando aqui que se conta poucas histórias de assombrações, mas os best-sellers estão fazendo sucesso nacional, vampiros e zumbis. Isso não está ligado também ao realismo fantástico e às chamadas contos de assombração? Estaria, mas só que se a gente for falar da assombração, vou voltar para Gilberto Freire, o nosso tipo de assombração está, de certa forma, meio que longe desse vampiresco norte-americano. Então, mas nós somos mais ingênuos ou nós somos mais terror? O que acontece? Eu misturaria os dois. Somos ingênuos porque o nosso conto de assombração tem uma certa ingenuidade, mas também temos uma certa, assim, tem sim um lado visceral de um terror que é o fugir da morte, tem muito sangue nesses contos de Gilberto, por exemplo, que eu acho que
que a gente tá no meio termo. Estaríamos na ingenuidade do contar coloquial, da fala coloquial, com temas fortes, com temas que sangrentos, pode-se chamar. Você é pesquisador, estudioso, formado em letras, mas já tentou também escrever e se tornar um contista, um romancista nessa área da assombração? Eu confesso que não é minha praia. Eu leio, eu gosto muito de ler, mas eu acho assim, para quem produziu já está tão genialmente feito, para mim é um gênero já cristalizado, tem os seus grandes cânones, que para mim eu acho que não é a área que enveredaria. Eu escrevo tudinho, mas não que eu tenha desprezo, eu adoro as leituras desses caras. Uma possibilidade de que, já demonstrado até pelo cinema em Hollywood, que os contos de assombração, realismo fantástico, esgotou quase todos os temas e que hoje é difícil você trabalhá-los? Porque a palavra esgotar em arte eu acho meio que perigosa. Eu não diria que é esgotar, né? Certo. A gente poderia... A arte é sempre revisitada. Como tem Borges, Carlos Nejar, eles falam que tudo praticamente já foi escrito, mas é como se a literatura, o escritor, o artista, sempre revisitasse as obras para produzir as suas próprias. Eu acredito que não está esgotado, porque também um dia que a literatura esgotar, eu até me mato. Para mim, seria o fim do mundo. Eu acredito que esses temas vão se cada vez mais, vamos torcer para que novas gerações se voltem sim, produzam. Eu vou falar no meu caso, eu produzo pesquisas voltadas para essa área, sobre Gilberto Freire e a Emparedada da Rua Nova, que justamente eu vou trazer esse lado, para reavivar esses clássicos, esses homens, para novas gerações, para a nossa linguagem atual, para esse contar popular, essa assombração que existe no nosso Recife e em nossa Olinda. Então vamos produzir contos de assombração na internet, no mundo atual, no Recife moderno. Fábio, muito obrigado pela entrevista, muita paz para você. Fernando Farias, para o Observatório Literário. Se você deseja escutar os programas do Observatório Literário anteriores, basta acessar o blog do programa no seguinte endereço: observatorioliterário.blogspot.com observatorioliterário.blogspot.com. E este foi mais um programa Observatório Literário. Na próxima semana, estaremos de volta com mais novidades sobre a vida literária pernambucana, sempre com apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau e patrocínio da Prefeitura do Recife, através da Lei de Incentivo à Cultura. Você acompanhou Observatório Literário. Um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Uma realização da Satiko Shinozaki Produções. Direção-geral, escritor Fernando Farias.